Fala, Benfica. Fala, Benfica, beleza? Beleza. Quero falar sobre genialidade no futebol, chamados craques de chuteiras, porque a gente viu coisa importante aí. Mas antes eu quero começar por uma frase. Craques e chuteiras? Quem é o autor dessa? Acho que sou eu, Marcelo, pessoal, Craque o Eduardo. bom, né? Mas eu quero começar falando exatamente por um gênio do futebol. Sim. Gênio completo, como jogador e como técnico. Johan Cruyff, que um dia fez a seguinte frase: posso ser um Di Stéfano, mas não posso ser um novo Pelé. Aliás, Di Stéfano, anos 50, início dos anos 60, era um dos grandes jogadores do mundo, né? Sim. Chegou a ser no início de 60 aí, rival do Pelé, mas ele já estava bem mais velho. Mas jogava demais. E aí o Maradona fez essa frase. O Maradona não, o Cruyff. Posso ser um Di Stéfano, mas não posso ser um novo Pelé. O Pelé é o único que ultrapassa os limites da lógica. Que loucura, né? Quer dizer, ele estava reconhecendo que era o Pelé. Né? E que bom, né, ver o Pelé como verbete no dicionário, né? Isso é maravilhoso. Coisa né? bem sacada essa aí, né, cara? E quem viu a Copa de 70, como a gente viu pela televisão, a gente viu a genialidade do Pelé. Mas então, sobre gênios, nós dois, como repórteres esportivos, cobrindo Copas do Mundo, em momentos distintos... Vimos vários gênios, né? Vimos vários gênios. Vários gênios. Mas em momentos distintos, a gente viu dois gênios eliminando a seleção brasileira em Copa do Mundo. O primeiro deles, o Diego Armando Maradona, e aí é contigo. Copa de 90 na Itália, ele faz aquela jogada extraordinária, driblando todo mundo, Canidia, e o Brasil é eliminado. Tu viste esse gênio? Vi. Estádio dele Alpia, em Turim, Brasil. Oitavas de final. Copa de 90 na Itália, Brasil contra a Argentina. E aí, cara, é que quando se falava em Maradona, né, tudo começava antes, né? Não era apenas o jogo. O jogo por si só já seria uma coisa magnífica, né? Mas todo um contexto, assim, puxa, eu vou ver o Maradona. E aí tentamos na véspera ver o treinamento da seleção da Argentina. Acho que até abandonamos, ou nos dividimos. Alguns ficaram vendo o treinamento do Brasil, que talvez até tenha treinado no mesmo local, né? Mas só que horários diferentes. Mas, puxa, queremos ver o Maradona treinando, e aí não foi possível. Não liberaram. A gente só viu o Maradona numa janelinha do ônibus da delegação da Argentina, reportagem toda ali de todas as partes do mundo, né? Querendo ver o Maradona, mas ele só, no máximo, deu uma banadinha ali. Nem os argentinos conseguiram acesso. Aí no jogo, aquele temor, né? Aí tu viu em campo. Aí vi em campo, né? Aquele medo, né? Porque a gente sabia que era uma seleção brasileira, não era totalmente confiável aquela, né? Não era a grande seleção brasileira, aquela de 90. O Valdo jogou naquela Copa do Mundo. O Valdo era um cara que nos abria as portas para a gente conseguir entrevistar alguns jogadores. Já bem fechada a seleção. A seleção foi com medo de enfrentar a Argentina, jogou muito bem. O Brasil naquela tarde. Perdeu muitos gols, mas jogou uma boa partida do Brasil. Talvez tenha sido o melhor jogo do Brasil naquela Copa do Mundo. Mas daqui a pouco... Mas é que a gente enfrentou a Argentina, né? Que tinha o Maradona que pegou uma bola, saiu driblando todo mundo, alemão, correndo atrás dele ali, não conseguindo. E ele faz um passe pro Canidia, né? Que dribla o Tafarel, inclusive, né? Acho que chega a driblar o Tafarel e faz o gol. E a reação no estádio? De tristeza, né? Porque a maioria do torcedor era brasileiro, né? Presente naquele estádio, de uma absoluta tristeza, sabe? Mas de um conformismo também, né? Claro. Um conformismo porque era o Maradona. O Brasil não tinha, né? O Brasil não tinha mais um Pelé, né? O Brasil ainda não tinha o Ronaldinho, não tinha os Ronaldinhos que viriam depois, né? Então o grande jogador do continente sul-americano naquele momento, ou produzido no continente, porque não estava mais na Argentina, era o Maradona, né? É incrível isso. E aí na correria já tem que montar aquele esquema da rádio de volta para Porto Alegre, quem volta cedo. Decepção total, né? Mas no nosso caso até, de algum modo, como a viagem já estava paga, né? A gente já tinha os dólares, né? Havia uma programação, olha, sei lá, X dólares por dia. E aí a rádio, não, pessoal, Brasil fora, volta todo mundo. Eu, puxa vida. Só que aí fomos para o aeroporto, a Varig, a extinta Varig, não. Voos para o Brasil todos lotados. Aí o Paulo Sérgio Pinto, era o diretor de esportes da Rádio Guaíba, queria fazer uma média com a direção da empresa, né? Mandava economizar os dólares, não conseguiu. Nos deixou uma semana, aí saímos de Turim, ficamos uma semana em Roma com
tínhamos que ficar mesmo, Sim. né? Com dólar no bolso. Até que surgisse o voo. Isso. Aí, mas a gente está falando de gênios, né? Como eu digo, os gênios de chuteira. Aí eu vi na Copa de 2006 na Alemanha um gênio de chuteira eliminar o Brasil. Jogo em Frankfurt, Brasil e França. Sim. O Brasil perde de 1-0, aquele gol do Thierry Henry, mas jogava o Zinedine Zidane no meio campo. Foi uma das maiores atuações individuais que eu vi de um jogador em Copa do Mundo. Ele simplesmente passou por cima da seleção brasileira, passou por cima do meio campo do Brasil. Boa seleção brasileira, era do quarteto mágico. Pois é. Mas ele passou por cima, ele dominou aquele jogo com a genialidade que ele tem, assim como ele bem entendeu. Zidane. Aliás, Maradona, Zidane, tu viste o Maradona, eu vi o Zidane eliminando o Brasil, 2 jogadores que estão na minha seleção mundial de todos os tempos. Mas isso é um exercício para mais adiante aqui. Mas aí, Brasil eliminado. Sim. E aí a mesma história. E aí voltaram. A direção da RBS, que estava lá, reuniu todo mundo no estádio em Frankfurt para decidir quem volta agora para o Brasil, porque é certo que alguns vão voltar. Sim. A verdade é que mesmo que aquilo ali ficasse decidido quem aqui ia voltar, eu, por exemplo, ia voltar, mas a gente, como tu, ainda ficou em função da falta de voos. Não tinha voos, né? 3 ou 4 dias em Munique, que era o centro da Copa do Mundo. Sim. Aliás, e aí em Munique eu conheci um campo de concentração de Dachau. Sim. A gente entra ali, dá um negócio assim, que a gente imagina como foi o horror daquela guerra mundial. Uma coisa... Eu tenho uma outra lembrança muito boa dessa Copa de 90, desse jogo aí, porque nesse jogo, sabe o filme oficial da Copa do Mundo? Sim. Eu entrei no filme oficial da Copa do Mundo de 1990, porque foram feitas, certamente, porque o Maradona estava em campo. Sim. A FIFA produziu imagens daquele jogo, acho que o Marco Antônio Pereira, ou o José Aldo Pinheiro, narrador pela Rádio Guaíba, eu de repórter, junto com o Rec, Edgar Schmidt, Vianney Carlet, e no filme oficial da Copa do Mundo, todos nós apareceu na história da Copa do Mundo. Olha, então, isso aí é extremamente importante, porque a gente viu muita coisa realmente em termos de Copa do Mundo. Tomei café muito bom lá, mas nenhum. E essas histórias? Café Bruslan, bom até a última gota. E aí, para completar, o Johan Cruyff disse o seguinte: alguém que faz graça com a bola no ar durante um jogo, dando tempo para os 4 defensores adversários voltarem, é o jogador que as pessoas pensam que é ótimo. Sim. E aí ele conclui: eu digo que esse jogador deve ir para o circo. Ele era muito cáustico, né? Assim, mas muito verdadeiro, com boas frases, né? Grandes frases absolutamente reais, né? De um gênio do futebol, Johan Cruyff, o maior profissional, o profissional mais revolucionário que eu vi na história do futebol, tanto como jogador como técnico. Mas que jamais quis se comparar a Pelé. Falamos em genialidade, porque a gente viu gênios jogando futebol pelo mundo todo. Graças a Deus. Tá bem, Benfica? Valeu, Benfica. Até a próxima. Valeu.